meus amores e as amoras, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma segunda-feira de atualidades? Porque aqui no Fox Concursos, toda segunda-feira, às 11 da manhã, tem aula nova de atualidades. E hoje nós vamos falar sobre corrupção. Pois é, nós vamos falar sobre o afastamento do governador do Rio de Janeiro, o Witzel, que teve aí tanto a sua candidatura, a sua eleição e seu mandato cheio de polêmicas. E hoje nós vamos falar, então, sobre este afastamento, tá? Bom, por uma decisão de um ministro, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, do Supremo Tribunal de Justiça, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, foi afastado do cargo no dia 28 de agosto, por um período de 180 dias. Então, isso você vê aqui no noticiário do G1, que foi publicado aqui no dia 29/8/2020, dizendo aqui, olha, esquema que levou ao afastamento de Witzel tem mais de 100 citados, diz o Ministério Público Federal. Bastante gente, hein? Então, segundo procuradores, o governador afastado do Rio de Janeiro encabeça a lista, que tem integrantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do estado, além de dezenas de empresas. Então, você está vendo aí que a coisa é bem completa, né? Tem gente do judiciário, tem gente do legislativo, tem gente do executivo, tem empresa, ou seja, vai levar o Witzel, mas leva muita gente com ele. Chegando aqui no canal do Fox Concursos agora, não conhece, caiu aqui assim sem querer. Quem tá falando aqui é a professora Carla Kurz, eu sou professora de atualidades aqui do Fox Concursos e nós temos todos os dias, todas as manhãs, aulas com outros professores também, sempre mostrando para você que nós temos conteúdo de qualidade, uma equipe de qualidade. E um detalhe, as aulas são gratuitas, isso mesmo. Nós entregamos aulas para vocês de altíssimo padrão para você conseguir aí alcançar a sua super nota, que você consiga alcançar a sua aprovação no seu concurso, beleza? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Quero mostrar para você a página do STJ. E no dia 28/8, olha, às 8h37 da manhã, começou cedinho o STJ, hein? Olha lá, STJ afasta o governador Witzel do cargo e prende 6 investigados por irregularidades na saúde. Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você se ligue, tá? Nós vamos... Porque tem muitos casos de corrupção, muitos outros assuntos, enfim, muita coisa polêmica envolvida aqui. Mas, especificamente, nós vamos falar sobre a questão da saúde, que é o motivo, você vai entender isso até o final da nossa aula, que é o principal motivo que levou aí a esse bafafá todo com o governador Wilson Witzel do Rio de Janeiro, tá? Então, nós temos aqui, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, determinou o afastamento do Wilson Witzel, por 180 dias, que eu acabei de falar. A decisão ainda proíbe o acesso de Witzel às dependências do governo do estado, a sua comunicação com funcionários e a utilização de serviços que tinha direito ao exercício do cargo. Você já vai entender como que é isso aí, tá? Como assim? Não tem acesso, às dependências do governo do estado? Não. E existe uma explicação para isso, eu vou falar isso para você daqui a pouco, tá? Bom, então para te explicar, assim, se você ouviu isso no jornal, mas não entendeu direito, enfim, o que foi que aconteceu, vou explicar isso para você agora, tá? O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele foi afastado, então, do cargo, como eu disse, no dia 28 de agosto, que era uma sexta-feira, Quem fez isso foi o Supremo Tribunal de Justiça o STJ fez isso baseado em denúncias de irregularidades com contratos na área da saúde. E a operação, ela foi batizada por esse nome aqui, Aqui a Agência Brasil, que é a agência do governo, até colocou aí na sua página, Operação Tris in Idem, tá? Então, aqui o MPF chegou a pedir a prisão preventiva do governador do Rio de Janeiro. O procurador da República, Eduardo Elhadji, disse que o afastamento é importante para desarticular o grupo que está no poder, uma organização criminosa sofisticada. Você já está vendo aí que nós temos vários adjetivos para essa situação, Nós temos uma organização criminosa sofisticada aí
Então, vamos ver que sofisticação é essa, tá? Então, essa operação, ela ocorreu em decorrência das operações favorito. Então, anota aí, porque isso pode aparecer em prova, tá? Prova de atualidades. Então, a operação favorito e a operação placebo são as duas operações que levaram, né, que fez chegar até o Wilson Witzel a partir da delação premiada do Edmar Santos, que foi o ex-secretário da Saúde de Witzel. Tá? Então, o nome esconde uma crítica implícita ao fato de o terceiro governador do Rio de Janeiro estar envolvido em esquemas de corrupção. Então, por isso que eles chamam de tris in idem, tá? Porque antes de Witzel, o Luiz Fernando Pezão, o Sérgio Cabral também estiveram envolvidos, aí tiveram seus mandatos, na verdade, envolvidos e marcados por escândalos. Então, na verdade, eles estão falando, olha, parece que está acontecendo um bis aí, né? Tá acontecendo de novo a mesma história. E contra Witzel ainda não há exatamente um processo judicial, tá? Se você está perguntando aí, não existe um processo judicial formal, mas a Procuradoria-Geral da República denunciou ao tribunal, né, também aí no dia 28 de agosto, para pedir a abertura de uma ação penal, tá? Então, aqui a gente vê no jornal Poder 360, que publicou aqui no dia 28 de agosto também, ó, leia a íntegra da denúncia da PGR contra o Wilson Witzel. Então, aqui nós temos, ó, por irregularidade na saúde, indica corrupção e lavagem de dinheiro, né? Por isso, então, o Wilson Witzel foi afastado do governo, tá ele aqui na imagem, para quem não conhece, né? E ele foi afastado, então, depois dessa denúncia do PGR. Bom, lembrando que o Witzel, ele já é alvo de impeachment, de um processo, na verdade, de impeachment, que foi aberto na Assembleia Legislativa do Rio em junho desse ano, a Alerj, tá? Então, nós temos aí, inclusive, olha, no dia 29 de agosto, a Infomoney até publicou, ó, após decisão do STF, a Alerj retomará, não é STF, né, mas enfim, o processo de impeachment do Wilson Witzel. O governador afastado do Rio de Janeiro terá 3 sessões para apresentar a defesa, publicada aqui no dia 29 de agosto, tá? Então, aí nós temos, só lembrando que não foi o STF, foi o STJ, tá? O Supremo Tribunal de Justiça. A Infomani escreveu errado, mas eu já corrigindo aqui para você. Então, olha só, eu quero colocar algumas frases, uma frase para que você entenda o que nós vamos falar agora, que é bem interessante. Olha, na ordem de afastamento do cargo, o ministro Gonçalves, tá? Eu trouxe aqui na íntegra, você entenda o que ele disse, tá? Ele afirma que há indícios suficientes de que Witzel tenha cometido crimes de corrupção, organização criminosa e lavagem de dinheiro por meio de contratos ilicitamente direcionados. Tá? Também, segundo o ministro, esses contratos teriam sido firmados com entidades variadas, inclusive as ligadas ao sistema de saúde, e não se restringiam às ações de combate à pandemia do novo coronavírus. O magistrado considera que possa haver no governo uma estrutura que foi gestada e financiada antes mesmo da eleição de Wilson Witzel. Hoje não vai dar tempo de conversar sobre isso, explicar exatamente, porque eu teria que dar uma aula de história para você, mas a política do Rio de Janeiro, ela é muito marcada por um histórico clientelista, tá? Lembrando que o Rio de Janeiro já foi capital do Brasil, depois teve que se unir aí com o estado da Guanabara, sem um preparo prévio e muita coisa. Aí nós temos lá a política, né, desempenhada pelo Chagas. Então nós temos aí um ex-governador, né, do Rio, e isso acabou fazendo com que se desenvolvesse uma política altamente clientelista e que não, por isso que nós temos aqui assim, olha, 3 governadores que estão envolvidos nessa estrutura igual, né, como eles estão falando aqui, que na verdade faz parte já de um histórico do Rio de Janeiro, mas infelizmente, né, como eu acabei de falar, não dá para falar sobre isso de uma forma aprofundada, porque nós temos só meia hora para conversar aqui, tá? Mas vamos lá, tá? Mas só para você entender que é algo já do passado, não é algo criado pelo Witzel de verdade, né? Bom, as investigações, elas que cercam o Witzel, elas atingem também outras pessoas do governo. Então, o vice-governador, o Cláudio Castro, né? Que aqui até vou colocar aqui para você a notícia, ó.
dia 28/8 de 2020, também alvo de investigações. Então, o Cláudio Castro, do PSC, ele assume o governo do Rio de Janeiro, mas ele assume esse governo sendo investigado, tá? Então, olha só que situação complexa. Então, nós temos aqui, a PGE afirma que Cláudio Castro, em conjunto com André Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa, e Wilson Witzel, organizou um esquema criminoso para desvios de sobras de orçamento da Alerj, em proveito dos deputados. Então, nós temos aqui uma situação bastante complicada, né? Então, a Alerj esse ano está muito na mídia, enfim, o ano inteiro passou bastante na mídia. Então, mas, enfim, para você saber, então é o Cláudio Castro que assumiu o governo agora. Também o André Moura, que é secretário da Casa Civil, também está envolvido. O Lucas Tristão, que nós temos aqui, né, também, ó, STJ, faça o Wilson Witzel e manda prender Pastor Everaldo e Lucas Tristão, a determinação por causa de irregularidades na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que também a Veja publicando no dia 28 de agosto. Então, para você ver que foi bastante divulgado, né, tudo isso que estava acontecendo. Aqui o próprio G1, ó, alvo de operações, Lucas Tristão se apresenta à PF no Rio. Então, ele foi aluno do Witzel, advogado de Mário Peixoto. Ele foi o coordenador de campanha do governador e se envolveu em atrito com deputados estaduais que o acusaram de espioná-los. Então, a coisa está bem complexa ali, né? E também é interessante porque, além deles, né, ali, você já viu, né, que o Lucas Tristão é um ex-secretário, considerado um braço direito, efetivamente, do Witzel, né, porque quem faz campanha e permanece no governo realmente é uma pessoa muito importante. Mas as denúncias, elas atingem também a primeira-dama do Estado, sim, a Helena Witzel, que por meio do seu... As denúncias que por meio do seu escritório de advocacia, ela é advogada, né, e aí eles também estão falando de lavagem de dinheiro feitos, então, por meio do escritório dela, que a revista Valor Econômico publicou no dia 28 também, né? Witzel recebeu e atuou por escritório da primeira-dama, aponta a decisão de afastamento. O governador afastado enviou o e-mail para a mulher com um contrato a ser assinado pelo escritório de uma empresa ligada ao ex-prefeito Gotardo Lopes Neto, segundo a PGR. Tá vendo aí como que a coisa fica muito complexa? E ela fica cada vez mais complexa porque eu estou citando apenas alguns nomes aqui. Lembrando que eu falei lá no começo da nossa aula que são mais de 100 pessoas que estão envolvidas nesse caso aqui, né? Então, nós também temos aí o presidente nacional do partido do governador, né, que é do PSC, o pastor Everaldo, que foi preso preventivamente também, também foi aqui, como eu já tinha mostrado aqui, ó, né, ele manda prender pastor Everaldo e o Lucas Tristão. Então, ele foi mandado prender preventivamente também no dia 28, tá? Bom, em nota, claro que você vai falar assim, tá, mas e como que o Witzel se defendeu? Então, em nota, a defesa de Witzel afirmou que recebeu com surpresa o afastamento decidido, né, de forma, segundo nas palavras dele, né, de forma monocrática e com tamanha gravidade, e disse que aguarda, então, a decisão para determinar os próximos passos, enfim, né? Aqui o jornal o Globo até publicou, ó, advogado de Witzel diz que o afastamento do governador desrespeita a democracia, também aqui no dia 28, ó, não se esperava tais atitudes do ministro do STJ. Também nós temos aqui, ó, afastamento de Witzel foi decisão grave e monocrática, afirma a defesa. Então, a defesa do governador Wilson Witzel recebe com grande surpresa a decisão de afastamento do cargo, né, de forma monocrática e com tamanha gravidade. Então, o ministro que fez, né, que determinou é o Benedito Gonçalves, que eu já tinha dito aí no começo da nossa aula. E no pronunciamento feito lá no Palácio das Laranjeiras, para quem não conhece o Rio de Janeiro, o Palácio das Laranjeiras é o Palácio do Governador, num lugar lindíssimo no Rio de Janeiro, diga-se de passagem, tá? O Witzel sugeriu que há uma perseguição contra ele, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, né, já que a procuradora Lindora Araújo, que conduz aí as investigações, seria próxima à família presidencial, tá? Ex-juiz, né, sem experiência aí na política, o governador, só que para quem não conhece a história do Witzel, ele era juiz, não tinha com a política, e ele foi eleito em 2018 na esteira, né? Na esteira junto com o Bolsonaro, eles estavam juntos, e depois ele se tornou um desafeto do presidente, ou o presidente se tornou um desafeto dele, enfim, não sei, né? Mas aí o fato é que agora eles não estão mais juntos, né? E isso começou a
aparecer também muito na mídia esse momento bastante, vamos dizer assim, conflituoso entre o presidente e o governador do Rio de Janeiro. Até a Miriam Leitão fez uma reportagem, né? Ela publicou uma reportagem falando sobre, olha, semana termina com o afastamento de Witzel, que acusa Bolsonaro de perseguição, né? Então o Witzel tá tomando esse posicionamento, né? Olha, eles estão me perseguindo. E aí você vai ficar perguntando, você deve estar perguntando aí, mas professora, né? Qual que é o poder do STJ nessa questão que eu não estou entendendo direito, né? Como que o STJ está envolvido na situação do governador do Rio de Janeiro, mas não teria que ser a Assembleia para tirar, né? A Assembleia Legislativa, o Poder Legislativo do Estado do Rio, para tirar o governador, enfim, talvez você esteja pensando aí, né? Se você entende um pouco de estrutura política, enfim, democrática, mas é o seguinte, ó. Pela Constituição do Rio de Janeiro, coloco ela aqui na tela para você, tá? Se quiser, depois você pode entrar, ela está disponível online, né? Aqui a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, tá? Você pode chegar lá. Mas segundo a Constituição do Rio de Janeiro, o governador do estado só poderia ser processado criminalmente, ou seja, no Supremo Tribunal de Justiça, dado o direito de foro especial, se 2/3 dos deputados estaduais autorizassem, tá? A regra foi estabelecida também em outras constituições estaduais e replica uma garantia da Constituição Federal, tá, dada ao presidente da República, ou seja, que ele só pode ser processado judicialmente se a Câmara dos Deputados a autorizar, tá? Então, é uma garantia pensada para proteger quem exerce essas funções, né, de perseguições políticas, aí por meio de processos judiciais. O objetivo era dar uma maior estabilidade ao cargo de quem comanda o Estado. Só que em 2017, aí para você entender, tá? Para você não se perder no meio de tanta informação, teve uma mudança em 2017 que o Supremo Tribunal Federal definiu que essa tentativa das constituições estaduais de estender a garantia do presidente e governadores viola a lógica da Constituição Federal e, portanto, ela não tem validade. Tá? Então, nós temos aqui, ó, desde então, ou seja, desde 2017, os governadores passaram a poder sofrer um processo judicial sem a necessidade de autorização da Assembleia Legislativa. Até trouxe aqui para você, ó, o Supremo Tribunal Federal, ele coloca aqui, ó, tendo em vista que as constituições estaduais não podem estabelecer a chamada licença prévia, também não podem elas autorizar o afastamento automático do governador de suas funções quando recebida a denúncia ou queixa-crime do Supremo Tribunal de Justiça, que como não pode haver controle político prévio, não deve haver afastamento automático, enfim. Então, nós temos aqui, né, você pode chegar aí a essa questão. Então, ou seja, né, nós temos aí um grande problema. Inclusive, nessa mesma decisão, olha só que interessante, nessa mesma decisão, os ministros do Supremo também determinaram que os governadores podem ser provisoriamente afastados do cargo se o juiz considerar que a medida seja necessária para impedir a continuidade dos crimes ou para garantir a eficácia do processo. É por isso que o Witzel agora ele não pode ter acesso a nada que esteja vinculado aí ao Estado, né, ao governo, ao ex-governo dele, né, por enquanto nos 180 dias ele vai ficar fora. Então nós temos, se você quiser checar isso aí, você pode entrar lá na página do STF, né, e buscar aí essas informações, elas estão todas detalhadinhas ali para você saber sobre isso, tá? Também uma coisa interessante, porque ao mesmo tempo, a Constituição do Rio de Janeiro só prevê a possibilidade de afastamento do governador acusado de crimes comuns, como é o caso atual do Witzel, né, a partir da abertura de um processo judicial, algo que ainda não ocorreu. Você percebeu, né? Não ocorreu ainda, é por isso que ele está falando que é monocrático, porque não ocorreu um processo formal ainda. Então, para que a ação seja aberta ao STJ, precisa aceitar a denúncia do Ministério Público. Agora, mesmo com a autorização do Supremo, não há registros de outros afastamentos de governadores determinados por um único ministro, como foi o caso aqui do Witzel, antes mesmo da aceitação da denúncia pela Justiça, como aconteceu agora, então, com o Witzel, certo?
Então, aí nós temos, por isso que, para você entender o porquê que ele está falando, olha, está sendo autoritária, monocrática, né, sem lógica, essa decisão do ministro. Tá? Você entender no que eles estão baseados. Perfeito? Entendido? Agora vamos às provas. O que eles estão usando como provas para usar contra, então, o Witzel? Então, as raízes das ações do Ministério Público Federal contra o governador Wilson Witzel, que foi afastado, né, estão na Operação Placebo, como eu falei, principalmente, tá? Foi o que afirmou, inclusive, o procurador da República. Então, nós temos aqui, ó, material apreendido na Operação Placebo é prova para o pedido de afastamento de Witzel, diz procurador, que afirmou que a operação não tem caráter político. Ele falou no dia 28, né? Então, em meio de contratos para a primeira-dama foram encontrados pelos investigados. Então, ele falou, olha, não tem caráter político isso. E ele diz, olha, nós fizemos uma busca e apreensão durante a Operação Placebo, né? E essa busca foi feita lá no Palácio, e a partir dela, com a quebra do sigilo fiscal, o sigilo bancário, telemático, ia juntando com as informações do COAF, né? Que eles conseguiram, então, congregar e juntar a quantidade de provas, segundo o procurador da República, é um conjunto de provas bastante extensa, em desfavor do governador Wilson Witzel. Né? Então, os representantes do Ministério Público Federal e também da Polícia Federal fizeram uma entrevista coletiva no final da sexta-feira, do dia 28, né? E aí eles explicaram detalhadamente essa operação que levou ao afastamento do governador. Se você quiser, né, você pode ter acesso aí, que está nas mídias, está no YouTube, enfim, essa entrevista. Olha o que o procurador da República disse, ó. Nossas ações não têm qualquer viés político, como tenta desviar o governador. Foram encontrados, inclusive, e-mails que ele enviou de contratos do escritório da primeira-dama e pessoas que são citadas por um colaborador que surgiu após a Operação Placebo. Então, aqui você entende o que eu estava falando para você agora há pouco, então, das palavras do próprio Procurador-Geral da República. Né? Então, segundo o procurador, o Witzel tenta desviar os focos do crime, como você percebeu, né? E que, segundo o Ministério Público Federal, ele teria cometido. Então, foi o MPF que falou, olha, ele fez isso, aquilo. Então, para isso, ele mencionou a comunicação eletrônica, que foi interceptada entre o chefe do Executivo Estadual e as pessoas denunciadas por colaboradores aí da investigação. Outra prova, tá, está aí vinculado aos e-mails com contratos para a primeira-dama, a Helena Witzel, ela que está aqui nessa imagem ao lado dele, né? Para vocês verem os dois sorridentes, agora não deve estar muito sorridente mais, né? Mas, assim, o e-mail, eles falam, aponta indícios de prática ilícita, né? E a Procuradoria-Geral da República cita que a quebra de sigilo permitiu encontrar 2 e-mails enviados pelo governador à sua esposa, com uma minuta de contrato de prestação de serviços advocatícios entre ela e o Hospital Jardim Amália. Então, na sequência, ele encaminhou a minuta desse contrato para si mesmo. Só para você ter uma ideia, a primeira-dama teria recebido R$280 mil do hospital. Então, eles usam aí essa situação, né? Eles usam esse e-mail também como prova de irregularidade, de corrupção no governo do Wilson Witzel ligado à saúde. Bom, no começo da aula, eu disse que o nome, né, dessa operação toda tem a ver com o fato de que outros governadores também tiveram práticas parecidas. Eu vou colocar aqui a atuação semelhante à de Sérgio Cabral, né, que eu citei aqui. E o procurador da República também fala isso, né? O Eduardo afirmou ter tido a sensação, inclusive, de estar num túnel do tempo, segundo ele, né? Ele estabeleceu aí uma comparação do modo de operar do esquema de corrupção com o sistema usado pelo ex-governador Sérgio Cabral. Olha só o que ele diz. O que nos surpreendeu foi a utilização de várias tipologias que eram muito semelhantes ao governador de Sérgio Cabral. Utilização de escritório de advocacia para lavagem de recursos, inexistência de prestação de serviços, pagamentos de vantagens indevidas, utilização de transportadoras de valores, no caso do Cabral havia a transportadora Transexpert, e nesse caso a menção da transportadora Fênix, existência dos doleiros no Uruguai. E aqui a frase dele, olha, na operação de hoje nós nos vimos em um túnel do tempo, revendo velhos fatos que já havíamos investigados, mas com outros personagens.
complexo, né? Mas enfim, né? E aí você deve estar se perguntando, mas tá, prof, você já falou de, né, quem é que está envolvido, e a saúde, e as provas, mas como que funcionava, né, efetivamente, como que é o funcionamento desse suposto esquema? Então, olha só, segundo o Ministério Público Federal, o esquema de desvio de governo do Rio se dava por meio de uma instituição de uma caixinha de propina, vamos dizer assim, tá? Então, o grupo direcionava licitações públicas para determinadas organizações sociais e seus fornecedores, desviando um percentual sobre os pagamentos devidos a essas empresas. Então, com a caixinha abastecida, agentes públicos e servidores públicos da Secretaria, né, da Saúde, no caso aqui do Estadual do Rio de Janeiro, eram pagos mensalmente recebendo aí parte desses desvios. O jornal alemão Deutsche Welle, inclusive, publicou isso aqui no dia 28, né? Que o STJ afasta Witzel por suspeita de desvios da saúde. Então, o tribunal aqui, né, ele fala sobre a questão do esquema de corrupção envolvendo contratos de saúde no Rio de Janeiro. Então, fica ligado. Se a sua prova cobrar do que se trata, isso aqui você já sabe que é envolvendo questões de saúde. O Ministério Público afirmou que a principal operação suspeita, que é a Operação Tris in Idem, envolve a contratação de uma organização social chamada IABAS, tá aqui ela, tá? Aqui a imagem dela, né? Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde. Então, seria por meio dela que, para a administração aí dos hospitais de campanha, né, seriam enviados aí gente, de campanha, né, para o tratamento aí dos pacientes infectados pelo novo coronavírus. Então, essa organização ela teria contribuído com essa caixinha que eu acabei de falar. Então, as investigações também apontaram que alguns deputados estaduais, cujos nomes não foram revelados publicamente ainda, podem ter beneficiado desse esquema, com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro repassando as sobras do seu orçamento para uma conta do Tesouro Estadual. Então, na sequência, tais valores eram depositados numa conta específica do Fundo Estadual de Saúde e posteriormente repassado, então, para os fundos municipais de saúde dos municípios, indicados pelos deputados que acabavam recebendo parte do dinheiro. E até mesmo o judiciário, como eu até fiquei espantada no começo quando eu estava falando com vocês, olha, até o judiciário está envolvido, pode ter, né, esse envolvimento, pode ter, porque eles estão pesquisando ainda, né? Não pode ter um envolvimento nesse esquema, segundo o Ministério Público, um desembargador do trabalho, cuja identidade não foi revelada publicamente, beneficiaria organizações sociais de um grupo criminoso por meio do pagamento de dívidas trabalhistas judicializadas. Bom, nessa parte do esquema, tais organizações sociais que tinham valores a receber do Estado tiveram aí a quitação das suas dívidas. Que foda, né, gente? Enfim, né, das suas dívidas trabalhistas por meio de um depósito judicial feito diretamente do governo estadual. Então, a coisa é muito organizadinha. O Ministério Público afirmou que para as organizações sociais, a participação era vantajosa pelo recebimento de valores, mas também pela obtenção, claro, né, gente, pela obtenção da certidão negativa de débitos trabalhistas. Bom, então, entendido isso aí? Então, foi essa o que aconteceu. Claro que nós teremos desdobramentos, eu terei que voltar aqui explicar mais coisas, mas eu falei sobre tudo isso, tá? Falei tudo isso para você, para chegar numa discussão que pode virar tema de redação. Pois é, a gente não esquece, aqui no Fox Concurso a gente nunca esquece da redação com temas atuais que os concursos estão pedindo. E aí eu trago aqui para você uma pergunta, né? Por que falar de corrupção em tempos de pandemia? Essa pergunta foi feita aqui na Saúde Business no dia 15 de abril de 2020, mas rapidamente eu quero pensar algumas coisas com vocês. E antes disso, eu vou mostrar algumas reportagens só para fazer aí uma alusão ao que eu quero comentar aqui, na sequência. Olha, a Gazeta do Povo, no dia 24/5 de 2020, falando, olha, novo coronavírus, velha corrupção, como a pandemia abriu janelas para desvios de recursos. Então, isso pode aparecer em provas, né? Olha lá, a revista Época também, no dia 15/5, a pandemia como brecha para a corrupção no Brasil. Com a dispensa de licitação autorizada pelo decreto de calamidade, multiplicam-se as suspeitas de desvio de dinheiro público em estados e municípios, né? Ficou uma vergonha, até coloquei aqui
uma nota da revista Época, né? O decreto de calamidade editado em razão do novo coronavírus dispensa muitas administrações de fazerem os procedimentos comuns de licitação. O mecanismo criado para desburocratizar a máquina num cenário de emergência nem sempre é usado de boa fé, como muitas coisas aqui no Brasil, infelizmente. Então, certamente, muita coisa está em jogo com a pandemia, então as consequências de um eventual colapso do nosso sistema de saúde, o falecimento das pessoas, a falência dos negócios, o desemprego, a trajetória explosiva do desequilíbrio fiscal, ou seja, muita coisa a gente discutiu aí ao longo desses meses do coronavírus. Porém, há um outro vírus importante que não pode ser subestimado, que é o vírus da corrupção, né? Ele também mata, inclusive, né? E por isso nós sim devemos gastar energia para pensar em como enfrentar a sua disseminação. É por isso que eu trouxe esse tema aqui para nossa aula de hoje, né? Aí tentando, vamos usar um termo da pandemia, né? Achatar a curva de contágio de corrupção. E a corrupção, ela destrói alocações eficientes de recursos escassos, como foi o caso da pandemia agora, né? Aí a gente já tem recurso escasso na economia no Brasil. Num período pandêmico isso ficou ainda mais evidente, e aí a corrupção desvia recursos que poderiam ser alocados em atividades produtivas, entre elas associadas a serviços também de educação, à saúde, à infraestrutura logística, né? Para o Brasil melhorar de uma forma geral, com maior qualidade, com competitividade. Logo, o vírus da corrupção reduz as chances dos indivíduos empreenderem e dessa forma poderem viver dias melhores e mais prósperos aí no futuro. Então, nós queremos aí levar toda essa discussão para uma discussão muito maior, que é como que o Brasil e a sua política ela está amparada em sistemas tão corruptos, né? E para qualquer lado que a gente olhe, nós encontramos um sistema de corrupção que sim tem que ser combatido, sim tem que ser as pessoas que estão envolvidas têm que ser retiradas do cenário político. Uma tristeza é que o Witzel entrou na política justamente usando um discurso de moralidade, né, um discurso de que, olha, eu sou juiz e as coisas vão ficar melhores e não vai ter corrupção. E, enfim, né, com 1 ano e meio de mandato, a gente já percebe aí, né, já está com um afastamento. Claro que existem questões políticas envolvidas aí, né? O procurador falar que não, mas a gente imagina que sim, né, que tenha, mas o fato é que uma coisa não exclui a outra, né? E se tem corrupção, e se tem desvios, tem que ser punido, não é mesmo? Bom, compartilha aí com a gente, comenta aí o que você acha da ação, né, dessas ações que envolvem o Witzel, que envolvem o STJ, que envolve a Procuradoria-Geral da República. Comenta aí, inclusive, o que você pensa dessa estrutura criminosa que nós temos no Brasil de corrupção, que sempre é bom que a gente possa crescer juntos aqui e pensar num Brasil mais moralizado efetivamente, né? Bom, espero que você tenha gostado, que você tenha curtido. Não se esqueça de dar like nessa aula, de compartilhar e de comentar aqui, que é sempre legal ouvir e saber o que você pensa sobre a nossa aula, tanto para críticas quanto para elogios. Um grande beijo e até a próxima segunda.